Gladiador conta a história de um general do Império Romano, um grande líder e soldado habilidoso. As suas proezas no campo de batalha encantam o imperador Marcos Aurélio, que decide que para o bem de Roma, Maximus precisa ser o novo imperador e transformar Roma em uma república novamente. A vida do general, que só queria voltar para casa, para sua família, muda completamente quando o imperador é assassinado pelo seu filho Cômodos. Ao se recusar a jurar a lealdade ao novo imperador, Maximus é traído por todos à sua volta e condenado à morte, e junto a ele, a sua mulher e filho. Mesmo escapando da sua execução, Maximus não consegue evitar o triste destino da sua família. Ferido e à beira da morte, ele é encontrado por um grupo de comerciantes que o transformam em um escravo que é vendido para lutar como um gladiador. Através do seu talento como soldado, ele pode escalar até o topo e ficar frente a frente com um homem que matou todos que amava, o Imperador. Esse é só o começo de um dos grandes épicos recentes da história do cinema americano. Gladiador foi o vencedor de 5 Oscars. É lembrado por muitos por uma recriação fiel da Roma antiga, com o famoso Coliseu e as grandes batalhas entre os gladiadores. E o mais fascinante de tudo isso é que 98% dessa história não é real. A história tem poucos pontos iguais à realidade, e por mais que visualmente tenha buscado ser fiel ao passado, evitou completamente as linhas da história real, que também é muito interessante. Começando pelo principal elemento do filme, o Maximus, o general que vira escravo, depois gladiador e desafia o imperador, nem ao menos existiu. Existem algumas histórias que podem ter inspirado a história desse personagem, mas nenhuma que se conecte realmente com Marcos Aurélio e Cômodos. O Maximus é uma mistura de vários elementos hollywoodianos para conquistar o público, com uma jornada do herói trágica que bebe da fonte de outros grandes épicos como Espartacus, onde um escravo lidera uma grande rebelião. Por mais que muitos homens e suas famílias tenham perdido suas vidas pelas mãos do Império Romano em toda a sua história, o Maximus é pura ficção. Mas o que mais me impressionou foi o caminho escolhido pelos realizadores para a família imperial. Marcos Aurélio ainda é retratado como foi, um homem justo, um dos melhores imperadores que Roma já teve, que teve em sua carreira militar muitas conquistas, principalmente defendendo o que Roma já tinha conquistado. Além disso, foi um grande filósofo, e suas ideias ainda estão entre nós. A grande diferença é que, por mais inteligente que fosse, foi ele a pessoa que decidiu que Cômodos seria o imperador. No filme, o Marcos Aurélio sabe que Cômodos não deve ser o imperador e toma a decisão de dar o poder para um soldado. Muitos na história real poderiam desejar que isso também tivesse acontecido, já que essa ideia que temos de que o poder é passado de pai para filho não acontecia necessariamente na Roma antiga. As conquistas nos campos de batalhas davam honra, dinheiro e poder para os homens. Mas Cômodos não foi um imperador que teve que matar o próprio pai para chegar ao poder. Ele nasceu predestinado a ter tudo isso. Desde criança, cresceu com a certeza de que seria o imperador. Na história real, ele chegou a governar em conjunto com seu pai e aprender com ele. Mas o imperador nunca foi a pessoa certa para a tarefa. Ele foi um grande tirano na história romana e algumas das suas características foram usadas no personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix. Cômodos não matou seu pai. O imperador Marcos Aurélio morreu pela peste que infestava milhares de pessoas no Império Romano. Logo que o seu pai morreu, o Cômodos encerrou uma longa guerra em um acordo e não na vitória, irritando muitos romanos poderosos. Roma sempre conquistava, então criar um acordo foi algo surreal na época. Quando assumiu, ainda muito inexperiente, o Cômodos foi alvo de um plano para assassiná-lo pensado pela sua própria irmã. A Lucila no filme é uma mulher que está tentando proteger o seu filho. Ela é apaixonada pelo Maximus e quer apenas matar o Cômodos por toda a sua crueldade e perigo a Roma. Mas a vida foi mais interessante. Ela era uma mulher com suas próprias ambições e acreditava que merecia o poder. Então ela criou um esquema para tirar o Cômodos do poder, o assassinando, mas o imperador conseguiu sobreviver. Ele mandou ela para um exílio e logo em seguida a executou. E agora as coisas ficam ainda mais interessantes. O Cômodos realmente lutou entre os gladiadores.
Assim como no filme, o imperador se preocupava muito com a opinião do povo sobre ele. Ele queria ser amado e sabia que o povo de Roma significava tudo. O Senado não simpatizava com Cômodos porque várias das suas decisões iam contra os seus interesses. Ele era um homem de fácil manipulação, mas ao mesmo tempo com muito poder em mãos. Então decidiu lutar como um gladiador para conquistar o seu povo. Ele venceu várias vezes outros gladiadores. Acabou levantando muitos monumentos à sua própria imagem, fez moedas com o seu rosto e quis até mesmo mudar o nome de Roma para Comodônia. Ou seja, no quesito de amor próprio, eles foram bem fiéis à construção no filme. Eu descobri todas essas diferenças com uma série de documentários bem interessante que existe na Netflix chamado Império Romano. A primeira temporada inteira é dedicada ao Cômodos e eu recomendo a todos vocês. E me surgiu aquela dúvida. Gladiador continua sendo um filme bem interessante e excelente, mas por que eles fizeram essas alterações? Elas são positivas? A ficção é ainda mais interessante do que a realidade? As mudanças evidentemente acontecem em prol do roteiro para se contar a história do Maximus. A história do gladiador que enfrenta o imperador é bem mais interessante do que a história do imperador que enfrentava vários gladiadores. Inclusive porque historicamente muitos acreditam que as lutas do Cômodos no Coliseu eram todas arranjadas. O imperador sabia que não iria morrer, os gladiadores lutavam com espadas cegas. Mas não é só essa alteração que é feita. Quando a gente compara essa ficção com a realidade, nós acabamos percebendo uma inclinação gigante para o maniqueísmo, ou seja, só existe o bem contra o mal. A dualidade de cada um dos seres humanos retratados fica bem distante, e existe um motivo para isso acontecer. Como um dos grandes focos do filme são as batalhas, foi necessário criar personagens que servissem o seu arco e propósito dentro da história. Então, o Maximus começa como um homem justo e apaixonado pela família, perde tudo, é levado para a luta para agradar aos poderosos e através dessa mesma luta consegue vingar a sua família, quebrar o império como prometeu que faria para o Marcos Aurélio. Um arco de personagem fantástico. O Cômodos precisa ter a sua maldade e paranoia evoluindo a cada momento que aparece. Ele começa como um homem ambicioso e morre através dessa mesma ambição. Particularmente, eu ainda acho tanto o filme como a história em si fascinantes, mas eu acredito que é importante que todos saibam que essa história não é real. O cinema sempre possibilitou as mentes criativas recriarem a história da humanidade. Mas, como a história de Gladiador é tão antiga, nós podemos confundir a ficção com a realidade. E é importante sempre manter o conhecimento alinhado com o que realmente aconteceu. Assim entendemos a complexidade da nossa formação nessa terra. Muito além do maniqueísmo, nós temos pessoas, assim como nós nos dias de hoje, só que é claro, em situações completamente diferentes, mas o bem e o mal está em todos nós. Gladiador é uma história heróica e muito bem contada, um épico do século XXI, que deixa a história de lado e pega emprestado algumas figuras importantes da humanidade para trazer uma força maior para o que estamos vendo. Então fica aqui a minha recomendação, assistam ao filme e ao documentário também. Assim vocês podem se divertir com entretenimento e aprender com a história.